terá um filho. Quem diz amém, meus irmãos? Amém. Meus queridos irmãos, aqui temos uma palavra da parte de Deus que veio ao nosso coração e queremos deixar para a igreja na convicção de que com certeza o Senhor deseja falar aos nossos corações, não só da igreja, mas também de quem fala, porque quem prega, eu sempre digo, é como quem está cozinhando, é o primeiro a provar. Não é isso? Toda dona de casa que cozinha, ela é quem primeiro sente o sabor do tempero, é quem primeiro experimenta, é quem primeiro prova. E a palavra, seja ela de edificação, seja ela de correção, seja ela de consolação, com isso ela primeiro trabalha no coração daquele que vai ministrá-la, daquele que vai ensinar, daquele que vai ministrar a palavra de Deus. E eu quero dizer que esta palavra, enquanto lia a minha Bíblia nesta tarde, percebi que sentimos de trazer essa meditação para a igreja do Senhor Jesus. Amém? Meus amados irmãos, aqui temos no capítulo 18, desde o capítulo 12 do livro de Gênesis, a Bíblia trata deste primeiro livro da Bíblia, primeiro livro, portanto, do Pentateuco, da história de um dos principais patriarcas e o pai na fé, que foi Abraão. Abraão, que Deus se revelou a ele de forma particular, de forma especial. A Bíblia não registra a forma como Abraão chegou a crer no Senhor Deus. A Bíblia apenas registra que ele era filho de Terá, algumas versões dizem Terá, outras Tera. Por isso ele, com seu pai, vivia na cidade de Ur dos Caldeus, cidade que no tempo antigo era uma cidade portuária e nos diz, depois deixou de ser, é claro, pela erosão desértica, mas era uma cidade importante por onde se escoava toda a plantação de frutas e legumes que saía da meia-lua fértil do Oriente, que era dividida entre Babilônia e Mesopotâmia. E, meus amados irmãos, essa cidade ficava justamente na área sul dessa área de terra fértil. Nos diz a palavra de Deus que Deus apareceu a Abraão em uma ocasião. Não havia, do ponto de vista humano, razão para que Deus se revelasse a Abraão, se não fosse a soberania, se não fosse a onisciência de Deus. Porque nos diz, a história prova que o pai de Abraão, ele era um homem muito rico, ele era um pecuarista e, além de pecuarista, ele era um homem altamente religioso. A história secular, quem estudou história, sabe muito bem de que na Bíblia não está inserida a história, os pormenores da história do pai de Abraão, porque o foco da Bíblia não é simplesmente um relato histórico. O foco da Bíblia é trazer a mensagem de salvação, a revelação de Cristo. Cristo é o centro da Bíblia e o Cristo é o tema das Escrituras. Daí porque muitos detalhes históricos não estão registrados na Bíblia, porque não haveria livro que coubesse se fosse registrar os pormenores da história bíblica. E Jesus mesmo, João diz que se fosse anotar todos os milagres que Cristo realizou, não haveria livro que coubesse. De forma que nós temos que apelar às vezes para livros históricos para descobrir o fundo histórico de tudo que aconteceu nas Escrituras. E os historiadores afirmam que o pai de Abraão, Tera, além de pecuarista, ele criava ovelha, ele criava gado, ele era também um homem altamente
altamente religioso. E como religioso que era, ele era fabricante de ídolo. Não era só religioso, não era só idólatra. Ele era fabricante de ídolo. E Abraão nasceu dessa família, do seio de uma família idólatra, de uma família religiosa, de uma família pagã. Mas quando Deus tem um negócio comum, ele fala diretamente àquela pessoa. E a Bíblia, meus amados irmãos, nos diz que Deus apareceu a Abraão. Primeiro está registrado no livro de Atos da pregação de Estevão perante o Sinédrio. E está registrado no capítulo 12 do livro do Gênesis também. E nós encontramos que o Senhor Deus falou a Abraão e disse: sai da tua terra e do meio da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei, e farei uma grande nação, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, está registrado o que temos falado. E meus amados irmãos, Deus fala a Abraão, e quando chamou a Abraão para sair do meio da sua terra, a Bíblia nos mostra que Deus fez grandes promessas a Abraão. Primeiro, Deus prometeu uma terra a Abraão. Segundo, Deus prometeu uma bênção a Abraão. Em terceiro lugar, Deus prometeu filhos, uma nação que nasceria dele, como está escrito no capítulo 12. Nos diz a palavra de Deus, como já recitei, que o Senhor Deus diz a Abraão: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Prometeu uma bênção, prometeu uma família e prometeu uma terra. Amém, meus irmãos? Essas foram as promessas feitas. E nos diz aqui, no versículo 2, far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Amém, meus irmãos? Então Deus promete, faz promessa a Abraão. Mas, meus amados irmãos, as promessas de Deus, ela tem um tempo determinado. E para que nós alcancemos esse tempo determinado, é necessário que tenhamos paciência, que confiemos na palavra de Deus. De uma coisa estejamos certos: quando Deus promete, Ele cumpre. Amém? Ele cumpre. Só tem uma pessoa que pode impedir o cumprimento de uma promessa de Deus. O diabo não pode impedir. Deus não vai impedir, porque contrariaria a promessa que Ele faz. Só quem pode impedir o cumprimento da promessa de Deus é Ele, sou eu ou você. Se nós não impedirmos, se nós não sairmos da vontade de Deus, pode ficar certo. Pode comprar um vestido para o culto de ações de graça, porque Deus vai realizar aquilo que Ele prometeu. Quem diz amém, irmãos? Ele vai cumprir a promessa que Ele é. Interessantes com Deus é que o homem promete. Às vezes o homem promete até aquilo que ele não pode realizar, não é verdade? Ele faz promessa, mas ele não pode realizar. Ele se dá conta que com o tempo ele não pode realizar. Quantos homens prometeram? Mas principalmente quando vem aquele período, né, que os homens prometem picanha, prometem emprego, prometem tudo, e depois termina comendo girimum, porque não pode cumprir a promessa, porque a promessa depende da capacidade, do poder. Não é isso que a pessoa tem, e só quem tem poder de cumprir tudo que promete é o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. O homem promete, mas ele falha, não é verdade? Porque não há, meus irmãos, infinitude na capacidade do homem. Não é isso? Ele às vezes promete e ele não cumpre. Mas quando Deus cumpre, quando ele promete, ele cumpre a sua palavra. Se você receber uma promessa,
promessa e não saiu do lugar, e ela não se cumpriu, meus pêsames. Não foi Deus que prometeu, foi o homem, foi a mulher que prometeu, foi a emoção que traiu a pessoa que se deixou usar por si mesmo e fez a promessa. Mas se foi Deus que prometeu, pode acontecer o que aconteceu, Ele vai realizar, porque Ele não se esquece das suas promessas. Porque Deus cumpre primeiro, porque Ele não fica velho, não é verdade? Deus cumpre primeiro, porque Ele não tem limite de riqueza. Deus cumpre, porque Ele não mente. Amém, meus irmãos? Ele cumpre porque Ele não se esquece. Quantas pessoas nos prometem uma coisa e depois esquecem? Não é verdade? Mas Ele não esquece, porque Ele não fica velho. Ele é mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, meus irmãos? Porque muitas vezes falhamos, porque a gente promete aquilo que sequer sabia quando custava. E quando a gente chega no shopping, ou chega numa loja, ou chega num outlet para comprar aquele presente, a gente percebe que nós prometemos uma coisa que é muito cara e a gente não pode comprar. Mas para Deus, irmão, não tem isso. Nem Ele fica velho, nem Ele esquece, e Ele não tem limite. O que Ele promete, Ele vai cumprir. Glorificado seja o nome do Senhor. E foi isso justamente que Abraão, ele duvidou, juntamente com a sua esposa, da promessa que Deus lhe havia feito. Deus fez três primordiais promessas a Abraão. Mas eu quero falar nesta noite, pela exiguidade do tempo, só de uma promessa. E essa promessa que Deus fez é a promessa de um filho. Deus diz assim, versículo 2 do capítulo 12: e far-te-ei uma grande nação. Amém? E todos sabemos que para Abraão ser pai de uma grande nação, ele tinha que gerar filhos. Ele tinha que gerar filhos com a sua esposa. Mas, meus amados irmãos, às vezes Deus promete as coisas, e não pense que porque Ele promete vai ser fácil. Tem um caminho. Amém, meus irmãos? Entre a promessa e o cumprimento há uma jornada. Há um caminho permeado de dificuldades, de lutas e de provações. E Abraão, ele enfrentou essas dificuldades. Antes de Deus cumprir a promessa, Abraão experimentou experiências traumáticas, difíceis, momentos escuros na sua vida. Às vezes acontece que Deus faz uma promessa ao crente, mas Ele não quer passar pela dificuldade. Mas toda bênção tem um preço. Amém, meus irmãos? Toda promessa tem um tempo e tem um preço. E nós temos que pagar o preço para poder receber aquilo que Deus prometeu. Que dá glória a Jesus por isso. E Abraão, ele pagou esse preço. Nós encontramos que Abraão, ele passou por muitas provas. Ele passou por provações de fome. Ele teve que descer ao Egito para não morrer de fome, ele e a família. Ele experimentou provas de separação, porque quando ele volta do Egito, nos diz a palavra de Deus que Ló tinha um grande rebanho, e ele também. E houve uma contenda entre os seus pastores e os pastores de Ló. E a terra era estreita para que ele pastoreasse o rebanho dele e o de Ló. Daí porque eles tiveram que se separar. Abraão enfrentou guerra. Quando Ló deixou Abraão e foi para Sodoma e Gomorra, diz a Bíblia que vieram os 5 reis confederados da Mesopotâmia e tomaram a cidade de Sodoma e Gomorra. E como Ló vivia naquela cidade, diz a Bíblia que eles levaram como escravos as mulheres, as crianças, o gado de Ló.
E Abraão se separou de Ló, mas ficou com a comunhão. Ele era o patriarca da família. Ele era o pai de Ló, em certo sentido, já que ele era o patriarca. E quando Abraão soube daquilo, ele preparou os seus escravos e foi ao encontro daquele exército, e nos diz a palavra de Deus que ele liberou ao seu sobrinho e a sua família. Abraão passou por dúvidas e temores. E uma das razões por que Abraão passou por dúvidas e temores é que Deus prometeu a Abraão que lhe daria um filho. Mas para ele receber o cumprimento daquela promessa, a sua esposa tinha que gerar filhos. E nos diz a palavra de Deus que quando ele casa com Sara, ele descobre que Sara era estéril. Ela não tinha capacidade de gerar filhos. E isso foi um motivo de grande tristeza e de grande dúvida na vida de Abraão. Porque quando Deus promete, Ele cumpre, mas não pense que vai ser fácil. Vão haver dificuldades, vão haver lutas, vão haver provações. Mas se Deus prometeu, deixe o problema com Ele, deixe a luta com Ele, deixe a dúvida com Ele, deixe os problemas com Ele, porque não há dificuldade para Deus cumprir. O que Ele promete, Ele cumpre. Glória ao nome do Senhor. O que Ele promete, Ele cumpre. Como está escrito aqui, o anjo diz a Abraão: haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Versículo 14, primeira página. Haveria alguma coisa difícil? Meus amados irmãos, Abraão também que é chamado pai da fé. Mas a sua fé muitas horas foi provada. A sua fé muitas vezes foi abalada. E Abraão chegou ao ponto de querer duvidar da promessa de Deus. Primeiro, quando Deus promete, nunca procure fazer arranjo, porque há muita gente que gosta de dar uma ajudazinha a Deus. Não tente ajudar a Deus, porque quando Deus promete, não precisa de ajuda de ninguém. Ele vai realizar aquilo que Ele prometeu. Não precisa de arranjo. E quando Abraão viu que a sua mulher era estéril, Abraão cedeu à pressão da sua mulher. E Sara chegou para ele e disse assim: Abraão, tu sabes que eu não posso gerar filhos. E se eu não posso gerar filhos, tu podes tomar a minha serva, a minha escrava, e te deitar com ela, e coabitar com ela, e ela engravidará em meu lugar, e o menino nascerá sobre os meus joelhos, e assim se cumprirá o desejo do teu coração. Mas, meus amados irmãos, esse era um resquício. Abraão, ele teve muitas coisas que criaram impedimentos para o cumprimento da promessa de Deus. Primeiro, ele engravida a sua escrava, a escrava de Sara. Como ela se chamava? Agar. Se chamava Agar. Qual era a nacionalidade de Agar? Ela era egípcia. E se ela era egípcia, ela era uma serva que Abraão trouxe quando foi viver no Egito, quando a fome surgiu na Palestina, no Oriente. A Bíblia nos mostra que, ou seja, ele trouxe aquela escrava de lá. E é muito ruim, irmãos, quando o crente vem do mundo e traz maus costumes, traz problemas do Egito. Quem deixou o Egito, que é o mundo espiritual, tem que abandonar completamente para que aquelas coisas velhas não atrapalhem a sua vida espiritual e as bênçãos que Deus tem na sua vida. O apóstolo São Paulo disse que nós nascemos de novo. E se nascemos de novo, as coisas velhas já passaram. E eis que tudo se fez novo.
passou. Amém, meus irmãos? As coisas velhas já ficaram de lado. A segunda coisa que Abraão trouxe e atrapalhou as promessas de Deus na sua vida foi resquício da cultura de Ur dos Caldeus. Aquele fato da mulher de Sara oferecer a escrava para gerar filho em seu lugar era um costume da cultura de Ur dos Caldeus. Havia em Ur dos Caldeus leis estabelecidas. E nos diz a história que era costume dos habitantes de Ur dos Caldeus, quando a mulher era estéril e não gerava filhos, se dava a escrava da senhora para que o marido a engravidasse e desse filhos em lugar da patroa. Mas não era isso que Deus queria. Deus não precisa de arranjo para cumprir a sua palavra. Se Deus prometeu, Ele não precisa saltar o muro, não precisa saltar a porta, não precisa saltar a janela. Ele prometeu, está carimbado por Ele e Ele vai fazer acontecer aquilo que Ele promete. A vida de Abraão se tornou difícil por causa disso. Ele não entendeu que aquilo era um atrapalho para o cumprimento das promessas de Deus. Mas Abraão, ele recebe a promessa. E ele casa, como eu disse, com Sara. Só que ele descobre que Sara era estéril. E agora como é que vai acontecer o que Deus prometeu? Mas às vezes eu penso que Deus gosta, irmão, de deixar que as coisas fiquem bem difíceis, porque quando fica impossível, Ele é glorificado quando realiza a promessa. E nós vemos que aconteceu na vida de Abraão. Quando Deus lhe faz a promessa, Abraão, meus irmãos, ele tinha 75 anos. Veja Gênesis capítulo 12 e o versículo 4. Gênesis capítulo 12 e o versículo 4. Diz assim: assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abraão da idade de quantos anos? 75 anos, quando saiu de onde? De Harã. Saiu de Harã. Porque ele saiu de Ur dos Caldeus. Ele viajou aproximadamente 645 quilômetros. Mas ele vai mais ao norte. Harã, que hoje é chamada Damasco, capital da Síria. Ele, ao invés de ir para onde Deus, porque Deus não lhe disse a terra que lhe daria. Deus disse: dar-lhe-ei uma terra. Ele vai com seu pai, não cumpre o que Deus havia pedido dele, porque Deus havia pedido que ele saísse da terra, mas que ele se separasse da família, se separasse do seu pai. Mas ele não obedeceu. Outra dificuldade para que Deus demore a cumprir as promessas. Abraão sai para Harã, Padan-Aram, que é a Síria hoje, e vai para aquela terra com seu pai. Meus irmãos, é interessante como o Espírito Santo, ele dirige a história da Bíblia e até a linguagem da Bíblia. Porque o nome Terá vem de um verbo hebraico que significa espera. O que foi que Abraão fez ao sair de Ur dos Caldeus e ir para Padan-Aram com seu pai? Ele retardou o cumprimento da promessa de Deus. Tem gente que retarda o cumprimento da promessa de Deus. Muitas vezes a gente não impede, mas atrapalha Deus. Muitas vezes a gente não recebe no tempo determinado e perdemos a paciência porque a gente sai da vontade de
Deus cumpra a sua palavra, é necessário ele cumpra a sua promessa, é necessário que obedeçamos a Deus de forma absoluta. Nós não podemos obedecer a Deus pela metade e esperar que Deus vai abençoar. Se você quer a bênção de Deus, se você quer ser abençoado, se você quer que Deus cumpra a promessa na sua vida, obedeça de forma absoluta para poder Deus cumprir a sua palavra. Abraão vai a Padã, e quando chega em Padã, a Bíblia nos diz que Deus teve que fazer uma coisa para poder Abraão sair do lugar. Muitas vezes a gente fica atrapalhando o cumprimento, e Deus tem que tomar medidas radicais para poder a gente fazer a vontade dele. E o que foi que Deus fez? Deus vai e mata a terra. Deus tira a vida de Terra, seu pai, tirou o atrapalho, tirou o impedimento. E quando Deus leva a terra, diz a Bíblia que Abraão agora sim, ele toma o rumo certo. Ele desce em direção a Canaã. E ele anda mais 960 quilômetros até Hebrom, no sul de Canaã. Ele vai até lá. E quando ele chega lá, acontecem provações, não resta dúvida. Porque faltou pão, faltou alimento, e Abraão teve que descer ao Egito. Mas ele retorna a Hebrom. E quando ele chega em Hebrom, ele tem que se separar de Ló. A partir dali, Abraão começa a confiar mais em Deus. Porque Abraão, apesar de ser um patriarca, a prioridade era dele. Ele teria que escolher a região, a terra, aonde ele queria pastorear o seu rebanho. Mas a Bíblia nos diz que ele não fez assim. Porque Abraão estava andando pela fé. E quem está andando pela fé não precisa ajudar a Deus. Abraão chega para Ló e diz assim: escolhe a terra para onde tu queres ir. E se tu fores a leste, eu vou para o oeste. Se tu fores para o norte, eu vou para o sul. Escolhe. Porque quem confia em Deus, irmãos, não precisa de enrolação. Não, Senhor. Porque se Deus lhe colocar em cima de um lajedo, vai dar girimum, vai dar milho, vai dar feijão. Porque Deus é o dono de todas as coisas. Amém, irmão? É melhor estar em cima do lajedo com Deus do que numa terra fértil sem Deus. O melhor lugar onde o crente deve estar se chama vontade de Deus. E Abraão, ele vai, meus irmãos, e diz a Ló: Abraão andava pela fé, mas Ló andava pela vista. E nos diz a Bíblia que Ló levantou os seus olhos e viu uma terra fértil. E a Bíblia diz que era parecido com o Éden. Tem coisa que parece, mas não é. Tem vantagens que parecem, mas não é a vontade de Deus. Tenha cuidado com isso. Porque muitas vezes quando Deus faz uma promessa, vai aparecer no caminho oportunidades que parecem ser mais importantes do que a vontade de Deus, mas você, se optar por aquela escolha, você vai se atrapalhar e não vai receber a promessa de Deus. Ló olhou e disse: aqui eu vou criar o meu rebanho. É verde, é fértil, e ele foi para lá. E não precisa dizer o que aconteceu com Ló. Sem Deus, vantagem não é vantagem. Me entenderam, irmãos? Sem Deus, vantagem não é vantagem. Vantagem é fazer a vontade de Deus. É seguir a direção de Deus. É se submeter à vontade de Deus. Amém, meus irmãos? E o que foi que ele fez, Abraão? Quando Ló foi embora, Deus disse assim: agora olha para o norte e para o sul. E disse: toda esta terra eu te darei a ti e a tua descendência. Terra seca, mas o seco com Deus é bênção.
Pode ser cuscuz seco, irmãos. Mas se você está na bênção, está na vontade de Deus, Deus vai cumprir as suas promessas. Não adianta comer camarão ou caviar ou lagosta se não está na vontade de Deus. Pode ser cuscuz seco com charque, mas se Deus está, toque para frente, porque Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida. Amém, meus irmãos? Principalmente a juventude, cuidado com as vantagens. Cuidado com as ofertas do diabo. Cuidado com os prêmios de Balaão. Vocês que estão começando a vida. Às vezes o prêmio de Balaão é um casamento. É uma oportunidade para sair da igreja. Mas cuidado. Andem pela fé e não pela vista. Amém, meus irmãos? O crente deve andar pela fé. Amém? E não pela vista. Mas seguindo, meus irmãos, Abraão, ele casa com Sara. E Sara, como eu disse, ela era estéril. E Abraão viu que estava muito difícil o cumprimento da promessa divina. E a prova se tornou tão difícil para Abraão, que Abraão chegou a duvidar. No capítulo 15 do livro de Gênesis, do versículo 3 em diante, disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o que, irmãos? O teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, olha agora para os céus e conta as estrelas, se a podeis contar. E disse, assim será a tua descendência, o salteiro. Olha agora para os céus e conta as estrelas, se as pode contar. E disse, assim será a tua semente. Amém, meus irmãos? Será como a areia do mar e como as estrelas do universo. Os filhos descendentes de Abraão, Deus disse que seriam como as estrelas do universo e como os grãos de areia. Os grãos de areia é um símbolo dos filhos biológicos de Abraão, que são os árabes, Israel e os descendentes. As estrelas é um símbolo dos filhos espirituais de Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. Todo que crê em Jesus pela fé é filho de Abraão. Amém, meus irmãos? A herança espiritual de Abraão. Agora observe uma coisa. Abraão, ele começa a confiar em Deus, mas as coisas começam a se complicar e começam a demorar. E Deus constantemente dá injeção de fé, de alento em Abraão, para que ele retornasse a sua confiança em Deus. E acontece, meus amados irmãos, que o tempo foi passando, Abraão foi se preocupando, porque ele havia recebido uma promessa com quantos anos, irmãos? 75 anos. Mas nos diz a Bíblia que Abraão foi ficando velho. E Sara, irmãos, não gerava filhos. Ela não teve filhos. E ela ia ficando velha. E daqui a pouco Abraão percebeu que a sua mulher perdeu o costume das mulheres. Ou seja, Sara passou para a fase da menopausa. Já não era fértil, já não produzia mais condição, virilidade para gerar filhos. Abraão foi perdendo também a virilidade para coabitar com Sara. Agora é que ficou mais difícil.
Como é que Deus vai me dar um filho se a minha mulher é estéril e ela fica velha, entra na terceira idade, entra na menopausa e eu perco todo o potencial para gerar filhos? Isso é impossível. Mas Deus disse assim: para Deus não há nada impossível. Quanto mais fica difícil, mais Deus gosta de resolver. Deus não gosta de comprar briga pequena. Deus só gosta de comprar briga grande, briga difícil. Quanto maior é a guerra, quanto maior é a dificuldade, mas Deus gosta de resolver. Deus gosta de dar vitória. Observe o que diz o capítulo 17 e versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de quantos anos? Quantos anos? 99 anos. Quantos anos tinha passado da promessa? 24. Quem já esperou aqui por uma bênção 24 anos? Alguém aqui já esperou uma bênção 24 anos? Ninguém. Abraão não esperou só 24 anos. Abraão esperou 25 anos. Por que, pastor, ele esperou 25 anos? Porque o filho só veio quando ele tinha 100 anos. Amém, meus irmãos? Ele já tinha 100 anos. E Sara, quantos anos? 90 anos. Ele tinha 100 anos. Veja o capítulo 17, versículo 17. Diz assim: então caiu Abraão sobre o seu rosto e riu-se e disse no seu: a um homem de quantos anos? De 100 anos. E foi o que ele disse, irmão? Há de nascer um filho. A um homem de 100 anos há de nascer um filho. É impossível. Amém, meus irmãos? É impossível nascer um filho a um homem com 100 anos. Capítulo 17, versículo: a um homem, um filho de 100 anos, e conceberá Sara. Com quantos anos, irmão? 90 anos. Como é que pode eu gerar um filho com 100 anos? Já não tenho energia, já não tenho potencial para gerar, ter uma relação com minha esposa, e minha mulher já perdeu a fertilidade. O que Deus o que a palavra está dizendo, irmão, é que o útero de Sara havia secado. Me estão ouvindo bem? E eu vou provar isso. O útero de Sara já se havia secado. Havia perdido toda a capacidade e virilidade para gerar óvulos. Ela não gerava mais. O organismo estava totalmente morto quando se tratava de geração de filhos. Agora, Sara ri, irmãos. Vejam o que diz aqui. Não é? As mulheres de hoje não são como Sara, mas Sara gostava de ficar ouvindo a conversa do marido com outras pessoas. Aqui hoje não são assim, não, irmão. Aqui hoje não são assim, graças a Deus. E Sara ficou ouvindo. Quando o anjo disse: por este tempo da vida eu voltarei, e Sara dará à luz a um filho, ela deu uma gargalhada. Mas isso é ridículo. Eu, uma velha de 90 anos, já pensou o espetáculo, irmão? Eu às vezes digo que a fé, ela é pitoresca. Aleluia! A fé, ela é louca e pitoresca. Não se escandalize, eu vou provar. Porque como é que
pode, irmãos. Deus um dia chega para Abraão, que era Abrão, e diz assim, ele já velho com 90 anos, diz assim: Abrão, tu a partir de hoje não te chamarás mais Abrão, senão Abraão. O que é Abraão? Pai de multidão. Mas como é que podia um velho de 90 anos com uma mulher com 80? E quando amanheceu o dia, os escravos de Abraão viram Sara chamar assim: Abraão, meu marido. Eu disse: quem tem a véia ficou pirada do juízo. Porque o nome dele é Abraão, e ela agora chama pai de multidão. Cada vez que Sara chamava Abraão, era pai de multidão. Pai de multidão. Como é que se pode dizer isso? É um velho decrépito, irmão, andando com a bengala. Pai de multidão, pai de multidão. Onde é que esse velho vai gerar uma multidão? Mas a fé, às vezes parece louca, mas ela se cumpre, porque Deus é verdadeiro, Ele é veraz, e Ele cumpre, Ele tem compromisso com a sua palavra. Deus disse a Jeremias assim: Jeremias, o que é que vês? Ele disse: vejo uma vara de amendoim. Ele disse: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Eu sou, da minha personalidade, muito curioso. E um dia eu fui pesquisar por que amendoeira e não videira e não figueira. Minha esposa sabe que eu sou muito curioso, gosto de ver as coisas. Às vezes eu passo um mês preparando um culto de doutrina. E eu disse: eu quero saber por quê. Porque Deus disse assim: que vez, Jeremias disse: veja uma vara de amendoeira. E por que não uma oliveira? Por que não uma figueira? Aí eu fui pesquisar. Sabe por que ele viu bem? Porque a amendoeira, os agrônomos de Israel dizem que é a única árvore que não dorme de noite. Ela atravessa a noite acordada, biologicamente. O que é que Deus estava dizendo? Deus estava dizendo assim: Jeremias, quando eu prometo, eu não durmo, eu não descanso enquanto eu não cumprir. Eu não descanso, Jeremias, enquanto eu não cumprir. Saiba que nesta noite Deus está dizendo a você: eu não vou descansar enquanto eu não cumprir. Veja o que diz o livro de Ruth. Me veio agora esse versículo. Vou ver se encontra, né? Porque 3 e 18, né? 3 e 18, vamos ver se é esse mesmo. Ruth vem antes de 1 Samuel, né? Ruth 3 e 18, é esse mesmo. Então disse ela, Noemi diz a Ruth: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Deus não vai descansar enquanto não cumprir a sua promessa. A fé às vezes parece ridícula. E você sabe que às vezes, porque cremos, tem gente que ri da gente. Eu já vi essas coisas na igreja. Eu não vou contar aqui exemplos porque a hora não permite. Mas eu quero dizer, irmãos, às vezes, por crer, nós somos zombados. Eu conheci uma irmã, só vou contar uma, com metástase em todo o corpo, com câncer com metástase em todo o corpo. E eu estava no círculo da oração, eu servia como presbítero, quando Deus falou a ela e disse assim: vou te levar além das fronteiras.
E aquele país que tu orasse e jejuasse tanto pela minha obra, tu vais visitar. Ela estava tão ruim que um bocado de irmãs da comissão começaram a rir e zombar dela. Mas ela foi. E Deus permitiu que eu viajasse no mesmo ônibus que ela foi com a minha família. E ela viu a terra que ela jejuou e orou para que Deus liberasse uma coisa. Deus cumpre. Deus cumpre. Você está ficando velha, está ficando velho. Se tem promessa, Deus cumpre. Pode estar com o cabelo branco, mas Deus cumpre. Porque Deus, irmão, para cumprir, Ele faz o relógio voltar atrás. Ele faz ou não faz o relógio voltar atrás? Você se lembra das Ezequias? Que Deus fez o relógio voltar quantos graus? 10 graus. Quando você lê aquela passagem de Reis, como quem está lendo um jornal, você não percebe. Mas quando você se detém para meditar e refletir, você vai ver o que Deus fez. Porque o relógio de Agás era como uma bacia de pedra com uma haste no meio. E o sol ele ia passando e a sombra ia girando. E pela sombra se sabia se era a primeira vigília, a segunda, a terceira. Porque no Velho Testamento o dia era medido por 3 vigílias. Só no Novo Testamento é que passou a ser medido por 4 vigílias. Isso é influência romana. Mas observem uma coisa, irmão. Deus diz a Ezequias, disse, para provar que eu vou te dar 15 anos de vida a mais. Eu vou fazer que o relógio de Agás volte atrás. Para Deus fazer que a sombra da estaca do relógio de Agás volte atrás, Deus tinha que fazer que o sol desse ré. Vocês se alegram quando diz que Josué parou o sol? Pois Deus não só para o sol, Ele vai voltar da redução para Deus da ré do sol, irmão. Aprenda hoje, Deus da ré do sol. E o que quer dizer isso? Que quando Deus quer cumprir uma coisa na nossa vida, Ele segura a nossa idade. Não deixa a gente ficar velho antes de ver o tempo. Agora você vê uma coisa. Deus diz a Abraão, tu vais gerar um filho em Sara. E Sara diz, agora sim, o negócio é doido. Esse anjo está doido. Porque como é que eu, uma velha de 90 anos e o meu marido de 100, eu agora vou ter prazer com o meu marido? O que é que ela quis dizer, irmão? Ela quis dizer, ele vai sentir desejo novamente por mim, sexualmente falando. Como é que pode isso? E o meu útero, que já está seco, ele vai rejuvenescer e gerar filhos. Eu vou botar no colo uma criança com 90 anos. Disse o ridículo que vai ser, já estão zombando de mim, porque eu chamo ele de pai de multidão, já estão me chamando de galera a cabeça. E já pensou no dia que eu aparecer, não estou filmando não, irmão. Eu aparecer no pátio da tenda com a barriga assim, uma velha de 90 anos com a barriga grande. É engraçado mesmo, irmão. A fé é meia pirada, irmão. O escritor aos Hebreus diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E o que mais? E a prova das coisas que não se vê. Está entendendo? Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando a você nesta noite. Aquilo que você não está vendo é
o que Deus vai fazer. Aquilo que você espera, tenha certeza que Deus vai cumprir. A ciência é impossível. Talvez você já tenha ido a médicos e o médico disse, não tem jeito. O problema aqui, porque às vezes o problema é o marido, às vezes é a mulher, mas não tem jeito. Pode continuar a vida os dois porque vocês não têm condição de ter filho. Mas a última palavra quem dá é Deus. A última palavra quem dá é Deus. Agora vamos ver o que Deus fez. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 4 de Romanos. Vejam o que Deus fez. Romanos, capítulo 4. Eu estou demorando, né, irmão? Mas eu nunca venho aqui, né? Eu estou tirando o atraso. Capítulo 4. Já vou encerrar. Com esse eu encerro. Capítulo 4 de Romanos. Anote na sua Bíblia isso aí, meu irmão. Minha irmã. Capítulo 4, versículo 17. Vocês vão me acompanhar. 4 e 17. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creio, a saber, Deus, o qual vivifica o quê? Os mortos, e chama as coisas que não são como se já, o qual em esperança creu. Está falando de Abraão, o versículo 16 fala de Abraão. Fala de Abraão, que esperou, confiou pela fé. De versículo 18, o qual em esperança creu, contra quê? Contra a esperança, que seria feito o quê? Pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Se lembra quando Deus chama ele para o pátio e mostra as estrelas e mostra os grãos de areia da terra? E não, veja só, e não enfraqueceu na fé, isso é Abraão, nem atentou para o seu próprio corpo, já, quer dizer que o corpo de Abraão estava o quê? Estava amortecido. Para a vida conjugal, vocês estão entendendo, irmão? Não é preciso eu explicitar aqui. Para a relação conjugal, o corpo dele já estava morto. Aí vamos continuar. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Eu não disse a vocês que ia provar que o ventre de Sara estava morto? Estava seco, como de uma senhora de 100 anos. Vocês creem nessa palavra, irmão? Essa palavra é verdade, irmão? Eu creio. Agora veja, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, fazendo o quê? Dando glória a Deus. E estando mais ou menos certo. Não é mais ou menos certo? Eu acho que vai acontecer. É assim, irmão? Estando o quê? Certíssimo de que aquele que tinha prometido também era poderoso para fazer. Ele creu na esperança, e veja que lógica. Creu na esperança contra a esperança. Dá para entender isso, irmão? Creu na esperança contra a esperança. É mesmo que dizer assim, eu sei que Sara não gera mais filho. Eu sei que eu não tenho mais virilidade para gerar filho na minha esposa. Mas eu vou crer.
Porque é Deus que está falando. É Deus que está prometendo. Deus gosta disso, irmão, quando a gente tem. E é por isso que ele foi chamado Pai na fé. Porque ele creu na impossibilidade humana, mas na capacidade de Deus. Ele sabia, não era louco, ele tinha consciência que não podia gerar. Mas Deus era capaz de cumprir. E o que foi que Deus fez? Deus ressuscitou o útero de Sara e despertou nele virilidade. E não me diga, não me pergunte mais o que aconteceu, porque foi uma festa terrível. Velho e uma velha. Seu problema ainda tem jeito. Eu venho do Padre de Deus para lhe dizer, seu problema ainda tem jeito. Porque se Deus deu jeito a Abraão, minha jovem, seu problema, talvez você queira casar e está perdendo a esperança, tem jeito, Deus vai dar. Entre no altar da oração, consagre a sua vida. Deus vai dar, meu irmão, aquele emprego Deus vai dar, aquela casa Deus vai dar, aquele negócio Deus vai realizar, o que você espera Ele vai fazer, o que Ele prometeu Ele vai cumprir. Pode preparar a festa, pode comprar a roupa nova, porque vai haver festa, porque foi Deus quem prometeu. Amém, amados? Glória a Deus. O pastor está enfornado, evangelista Raul, fazendo a leitura. Os irmãos, a paz de Jesus, a Jesus orienta. Mateus capítulo 26, Evangelho, verso do número 26, que diz assim: E enquanto comia, Jesus tomou o pão e abençoou e bateu, e deu aos discípulos e disse: Pai, isso é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graça, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muito para a remissão dos pecados. E vos digo que desde agora não bebereis de fruto da vide, Jesus está, honra e glória, domínio e poder, ao Redentor, escolher e felicidade. Aleluia! Meus amados, os irmãos que faltam ainda, façam o sinal que já é conseguido. O pastor está concedendo a oportunidade ao nosso irmão Vanderlei Júnior para louvar o Senhor. Para os que estão nos visitando, para os pastores, amigos, todos que estão aqui, nosso irmão Vanderlei, ele é autista, mas é um adorador, gosta de louvar. E um detalhe, ele conhece todos da Rede Brasil.
Pastor está aqui na saúde, se falta o medo de receber a palma. Falta alguém, faça o sinal. Queridos, conforme o pastor diz a palavra do Senhor, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Todos em nome de Jesus. Meus amados, versículo 27, 26 de Mateus diz assim: tomando o cálice e dando graças, deu dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Os irmãos que nós falaremos do cálice. Maravilhoso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho, pedimos a tua bênção, Senhor, sobre este cálice, para simbolizar o sangue do teu Filho que foi derramado naquele madeiro, o amor de cada um de nós. Continua abençoando a tua igreja que vai participar, Senhor, e é no teu nome que pedimos esta consagração hoje e sempre. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Eletrônico. Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Saudamos novamente a igreja com a paz do Senhor. Amém. Assim como nos autoriza o nosso pastor presidente, vamos adorar a Deus. Levando cativo, alma, corpo e pensamento. Quero me prostrar diante de ti neste momento. Esquecer o mundo e o seu amor. Quero me entregar sem me preocupar com o que possa acontecer.
Espírito cresce, te adorando, te adorando. A minha alma se aquece, de ti me aproximando. O meu espírito cresce, te adorando, te adorando. Quero te adorar e entregar meu corpo no caos vivo. Entoar um canto mais expressivo, do altar rasgar meu coração. Quero te adorar, uma atitude de profunda alegria, como se não fosse existir nem mais um dia. Me abandonar em tuas mãos. Quero te abraçar e gritar bem alto que te amo, meu Senhor. Quero ser pra sempre um verdadeiro adorador. Te louvar de todo o coração. A minha alma se aquece, de ti me aproximando. O meu espírito cresce, te adorando, te adorando. A minha alma se aquece, de ti me aproximando. O meu espírito cresce, te adorando, te Quantos faltam ainda receber o cálice?
Todos participaram? Só o eletrônico já está. Eu estou convidando a todos para estarmos em pé, fazermos oração e estamos agradecendo a Deus pelo ato da Santa Ceia. Vamos irmos oremos. Glorioso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, te adoramos, Senhor, agradecendo, Senhor amado, por termos participado deste pão, deste vinho, símbolos do corpo e do sangue do Filho de Jesus. Permita-nos, Senhor amado, que assim possamos fazer até aquele dia, quando um dia participarmos contigo na tua glória. É em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém. Convido-nos a sentar. Nós todos juntos para saber a igreja que haverá consagração. Meus queridos, queremos chamar aqui à frente, estou convidado para vir aqui à frente, o irmão diácono Anderson André de Almeida Lopes. Também o diácono Tiago Feitosa dos Anjos. Também o diácono João Liberato Dionísio. Amém, meus irmãos. Estamos três senhores. Meus irmãos, nós queremos aproveitar a nossa vinda aqui e agradecer ao presbítero Francisco, nosso irmão. Fique em pé, meu irmão. Sua esposa está aí? Eu quero, em nome da Convenção de Pastores da Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, agradecer ao companheiro, irmão Francisco, pelos 25 anos, né, Francisco? Em Itapetí, ele e sua esposa. Por isso, uma vez eu estive por aqui, passei até com o pastor João Fernandes. Eu já era pastor presidente, mas eu vim com ele e passamos por lá e vimos o patrimônio da igreja tão bonito. Então, e eu perguntei, quem é que faz isso? Ele disse, irmão Francisco. Então, meu irmão, o senhor hoje não está também, a idade chega, né? Mas a gente quer, em nome de Jesus, agradecer ao Senhor o seu zelo e o seu empenho pela obra de Deus em Itapetí. Amém? Você e sua esposa, que Deus abençoe e recompense. Eu sei que não tem dinheiro para pagar isso, mas Jesus sabe pagar. Amém? Deus abençoe. Tem irmãos aqui de Itapetí? Muito bem. Deus abençoe. Muito bem, meus irmãos, aqui eu vou pedir que os amados irmãos fiquem aqui olhando para mim. Os senhores estão sendo apresentados pelo pastor e pelos presbíteros de São José do Egito e Tuparetama e outras. O breve Tuparetama, está ali. Os presbíteros aqui de todo o campo da filial, fiquem em pé, por favor, meus irmãos. Muito bem. Deus abençoe e continue trabalhando e ajudando a obra de Deus. Amém, meus irmãos? Deus com certeza recompensará a vocês. E nós agradecemos em nome da convenção. Amém? Meus irmãos, os senhores hoje estão sendo apresentados pelo pastor da igreja aqui no local e aprovado pelos presbíteros e pelo pastor presidente para uma nobre missão, uma responsabilidade das maiores na igreja,
que é servir à igreja como presbíteros. O presbítero é aquele que é escolhido por Deus, porque o apóstolo São Paulo, escrevendo Lucas registra em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, não é isso? No capítulo 20, versículo 28, o apóstolo São Paulo fala da responsabilidade e diz que os presbíteros são constituídos pelo Espírito Santo. Diz de grego, diz assim, versículo 28 diz: Orai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Mas eu quero ler no primeiro capítulo de Tito, onde está registrado o apóstolo São Paulo escrevendo a Tito sobre os qualificativos que deve reunir todo aquele que é escolhido para servir a igreja como presbítero. Por isso ele diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Meus amados irmãos, a função do ministério do presbítero está explícito nas Escrituras. O texto do Novo Testamento, ora chama presbítero, chama ancião e outra hora chama bispo. Esses 3 termos no Novo Testamento se referem à mesma função, são termos, ou seja, correlatos, ou seja, termos que têm o mesmo significado. Claro que cada um termo desse tem a sua particularidade. A palavra presbítero vem da palavra episcopo, que quer dizer supervisor, que vem de uma raiz grega, de onde vem a palavra ótica. É aquele obreiro que ajuda a supervisionar, ajuda o seu pastor a supervisionar, a vigiar, a olhar o rebanho, como Paulo fala aqui aos presbíteros de Éfeso, no capítulo 20, versículo 28 diante de Atos. O apóstolo São Paulo escreve aqui a Tito, que era um jovem obreiro. Ele foi enviado à ilha de Creta, uma ilha que estava no mar Mediterrâneo, era a maior ilha daquele mar, ainda existe lá, e na ilha de Creta se havia estabelecido mais de 2 dezenas de igrejas nas cidades que ali existiam. E o apóstolo São Paulo envia a Tito para presidir aquelas igrejas
e colocar em ordem as coisas que ainda faltavam. E como Tito era um obreiro novo, ele orienta para que ele escolhesse homens que fossem estabelecidos em cada igreja, em cada cidade, para apacentar o rebanho de Deus. E para isso, Paulo diz que deveria reunir qualidades que caracterizassem como verdadeiros homens de Deus. E ele diz a Tito que escolhesse homens que possuíssem as seguintes descrições. Primeiro, que fosse irrepreensível, marido de uma mulher, que tivesse filhos fiéis que não pudessem ser acusados de pecado, de dissolução, nem desobedientes. O apóstolo São Paulo chama a atenção de Tito para que escolha homens que tenham a vida irrepreensível. Esse qualificativo de irrepreensibilidade é uma exigência das mais importantes na vida do obreiro. E é tão importante que Paulo cita ela 2 vezes. Aqui no versículo 5, ele diz, no versículo 6, ele diz aquele que for irrepreensível. E quando chega no versículo 7, ele diz, porque convém que o bispo seja irrepreensível. 2 vezes Paulo cita nesse texto a irrepreensibilidade como um adjetivo, uma característica, uma qualidade que todo presbítero deve reunir. E a palavra irrepreensível significa aquele que não é preciso ser repreendido ou que não encontra-se nada que seja necessário ser repreendido. Isso quer dizer que o presbítero ele tem que ter uma vida ilibada, uma vida santificada, uma vida exemplar, para que ele seja exemplo para o rebanho e possa exercer essa função tão relevante que é a de presbítero. Porque o presbítero, enquanto o diácono cuida das atividades mais sociais e materiais da igreja, o presbítero é o homem escolhido para cuidar especificamente da palavra, do ensino da palavra e da oração. E o que dá autoridade para a pessoa ensinar a palavra é o seu testemunho, é a sua irrepreensibilidade. Porque se o presbítero não possui uma vida irrepreensível, ele perde a autoridade para ensinar a igreja. O apóstolo São Pedro, fazendo menção aos presbíteros e falando daqueles presbíteros que deveriam apacentar o rebanho, ele novamente diz que a autoridade do presbítero não deve ser estabelecida à força, mas pelo exemplo. A autoridade, ela não é imposta, a autoridade ela é conquistada. E na igreja, no ministério, a autoridade ela é conquistada, e ela é conquistada através do exemplo. Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, o presbítero, essa é a virtude ou a qualidade sine qua non, sem a qual, quer dizer, vocês sabem o termo sine qua non, quer dizer sem a qual você não pode exercer o presbitério. Então, o presbítero tem uma responsabilidade de manter a sua vida dentro de um padrão à luz da palavra de Deus. Mas isso não é tudo que uma pessoa membro da igreja pode fazer, que um presbítero pode fazer. Não é tudo que um membro tem liberdade. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O presbítero tem que pensar. Ele não pode dizer assim, mas eu vi um membro da igreja ali fazendo isso. Sim, mas o senhor é presbítero. Não é tudo que o senhor pode fazer, porque o senhor tem que ser exemplo para o rebanho. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo diz aqui que deve ser marido de uma só mulher. Por isso a Igreja Assembleia de Deus não consagra presbítero pessoas que infelizmente passaram pelo divórcio, porque de qualquer forma ele já teve 2 mulheres, né? Mas aqueles que são casados e permanecem casados, né?
os irmãos, com isso não estou querendo entristecer nem atingir os irmãos. Eu sei que muitos irmãos recorrem ao divórcio porque houve algum problema no casamento. Eu não estou falando de incompatibilidade, mas houve infidelidade, não é isso? E não foi possível continuar. Mas eu entendo isso. Por isso Moisés, ele permitiu, não é isso? E Jesus não condenou. Jesus disse que no começo não era assim, mas já que Moisés deu a liberdade, sendo por infidelidade, o termo não quer dizer só infidelidade, porque diz porneia no grego, que significa imoralidade também de um dos cônjuges. O casamento pode ser alcançado, atingido pelo divórcio. O divórcio é um remédio ruim para o casamento. Mas voltemos aqui ao nosso tema. Deveria ser marido de uma mulher que tenha filhas fiéis, não é? Eu sei que quando os filhos ficam de maioridade, eles já tomam o seu caminho, a sua própria vontade. E pela lei, o pai não pode obrigá-los a fazer o que ele quer. Mas até enquanto ele está abaixo, a liderança, o governo do pai, o pai deve ter cuidado de criar os seus filhos no temor do Senhor e na doutrina, não é isso, na advertência do Senhor. Porque o apóstolo Paulo diz em Timóteo que se a pessoa não sabe governar a sua casa, como vai governar a casa de Deus? Daí porque é preciso que os presbíteros tenham cuidado com a sua casa, para criar os seus filhos no temor do Senhor, na advertência, no ensino da palavra de Deus, sendo exemplo para eles. Em terceiro lugar, o apóstolo diz, porque convém que o bispo seja irrepreensível, novamente, como dispenseiro da casa de Deus. Dispenseiro é um termo que no original significa administrador. É aquele que administra. O presbítero, a ele é confiado atribuições de confiança. Ele é o dispenseiro. O dispenseiro é traduzido como mordomo, aquele que toma conta das coisas do seu Senhor. E o presbítero, nós vimos aqui em Atos dos Apóstolos, que ele deve ter cuidado da igreja. Um presbítero não pode ser rebelde. Um presbítero não pode encabeçar rebelião, porque ele perde o direito de ser presbítero. O presbítero é chamado para defender a igreja com o seu pastor e não fazer mal à igreja. Não é isso? O presbítero que faz mal à igreja é lobo, como diz o apóstolo, e não é um servo de Deus. De forma que, primeiro, dispenseiro, cuidar dos mistérios de Deus, da administração das coisas de Deus. Não é? Depois diz, não soberbo, ou seja, arrogante. O presbítero não pode ser arrogante. Não ser arrogante em casa, não ser arrogante onde trabalha, não ser arrogante quando ensina a igreja. Ele não pode ser arrogante e ensinar a igreja. Tem gente que diz assim, é porque eu sou seguro. Não, você é ignorante, não é seguro. Para ser seguro, pode ser seguro sem ser arrogante. Mas o apóstolo diz que o presbítero, ele não pode ser arrogante. Depois ele diz, não pode ser também soberbo, exaltado, não é? A soberba tem destruído muita gente, porque diz que diante da humildade vai a honra, mas diante da soberba, a queda, não é? Então, não pode ser soberbo, tem que ser um homem humilde, que seja humilde com o seu pastor, humilde com a igreja. Diz ainda que ele não pode ser iracundo. Iracundo no original significa explosivo, cheio de ira, uma pessoa que ninguém pode tocar nele. O pastor não pode dividir, não pode falar, ele é ignorante, ele é áspero, ele é explosivo, com tudo ele explode. O presbítero não pode ser assim, ele tem que ter maturidade para ser o exemplo para o rebanho. Depois diz aqui, nem dado ao vinho. Todos sabem que isso não é praticado na igreja. Depois, não espancador, ou seja, espancador violento, pugnais. Uma versão diz buscador de ronha, de briga. É aquele que tem tudo, ele vira uma briga. Na reunião do presbitério tem que virar uma briga contra o pastor, contra os colegas. Isso não é presbítero. Presbítero não pode ser pugnais,
pugnais, ou seja, boxeador. Sabe o que é boxeador? Que usa aquela luva para bater nos outros. O presbítero não pode ser isso. Ele não pode ser pugnais, não pode ser violento, não pode ser espancador. Às vezes ele não espanca dando murro, mas espanca com a língua, espanca com a doutrina. Então ele não pode fazer isso. Depois diz que não pode ser cobiçoso de torpe ganância, né? Ele não pode ser interesseiro a ponto de fazer negócios ilícitos, coisas corrompidas. Ele não pode fazer. Ele tem que ser exemplo nisso também. Mas dado a hospitalidade, amigo do bem, não é? Moderado. O que quer dizer moderado? Equilibrado, prudente, sóbrio. O presbítero ele não pode ser apressado, ele não pode se adiantar na frente do pastor, não. Ele tem que andar, não é isso, ao lado do seu pastor, e às vezes ele tem que passar para trás, não é? Para esperar o que o pastor decidir. Ele está de lado quando está apoiando o seu pastor, ajudando a realizar o trabalho. Ele passa para trás quando a ordem tem que ser demandada do pastor e não dele. Porque apesar de Atos dos Apóstolos dizer que o Espírito Santo constituiu o presbítero para apacentar o rebanho, isso não significa que todo presbítero é pastor. Não. Todo pastor é presbítero, mas nem todo presbítero é pastor. O pastor ou presbítero que é pastor é aquele que é designado pelo pastor presidente, pela convenção, para apacentar a igreja como responsável por um rebanho. Não por uma congregação, porque o presbítero da congregação, seja numa vila, num povoado, o senhor que me parece que vai apresentar Betim, não é isso? É ele. O senhor deve saber que o pastor lá é o pastor Dário. Agora o senhor é o presbítero que auxilia ao pastor. Não é? O presbítero que dirige a congregação, ele auxilia o pastor. Mas o pastor chegando, ele não tem nem que passar o culto. Eu vou passar o culto, porque o culto já é do pastor. Não é? Aprendam isso. Amém, meus irmãos? Então, o presbítero, ele só é pastor quando ele é constituído. A Bíblia do Novo Testamento diz: é dada a diretriz, é dada a deixa pelo ministério da igreja para ele apacentar. A não ser assim, se ele não recebeu a autoridade do pastor presidente e do ministério, da convenção para dirigir uma igreja, ele não é pastor, ele é presbítero, um obreiro auxiliar do seu pastor. Amém, meus irmãos? Então, ele deve obedecer ao seu pastor, não deve ser apressado, imprudente. O presbítero não é escolhido para fazer parte de um sindicato, não. O presbitério da igreja é aqueles homens, é mais um conselho consultivo do que deliberativo, não é? Ele é aqueles homens que o pastor pergunta, ele escuta a opinião dele, pode ser dada como uma opinião respeitosamente ao pastor. O presbítero que é pacífico, ele procura um pastor à parte para dar a opinião dele, para não criar tumulto na reunião. Não é? É um presbítero sábio e é sincero ao seu pastor. Se ele achar que não está de acordo, procure seu pastor. Não procure dizer isso na reunião para não tumultuar, porque o senhor pode ser sancionado também se faltar com a reverência e o respeito ao ministério da igreja. De forma que não deve ter ganância, deve ser moderado, justo e santo. São termos muito aproximados, né? Justo, justiça, ser uma pessoa correta, e santo, uma pessoa separada do pecado. E depois, temperante. Temperança quer dizer, é uma característica do fruto do Espírito, que significa equanimidade, significa equilíbrio. O presbítero, ele é equânime quando ele vai resolver os problemas. Equanimidade quer dizer equilíbrio, é como o fiel da balança, ele não pesa para um lado porque é um amigo e ofende ao outro porque não gosta dele, não. Ele é temperado. Não é? Se você bota muito sal numa comida, o que é que acontece? Fica salgado. Não é? O sal tem que ser colocado na medida
certa. Temperança quer dizer isso. É a pessoa que tem o equilíbrio na medida certa. Amém? Porque o presbítero que tem muito sal aumenta a pressão do pastor, aumenta a pressão do presbítero, todo mundo fica com dificuldade. Porque tem sal demais. Não é? Jesus disse que nós somos o sal da terra, mas ele não disse que a gente é saleiro, né? Tem gente que não é sal, é saleiro, é sal demais. Não é? Quer ser reto demais, parece que o certo é só ele. Isso aí não vai. Isso vai prejudicar a vida. Mas os senhores estão entendendo a palavra que eu estou falando. Né? Ter cuidado, ajudar o pastor. O pastor não vê tudo. Por isso que a palavra presbítero vem de uma raiz grega que significa o grego koiné, que foi o grego que foi escrito no Novo Testamento. Né? Que significa o quê? Vem da raiz grega de onde veio o termo óptica, que quer dizer aquele que olha por cima, que supervisiona. Quando havia um lobo no meio do rebanho, o pastor não estava logo, porque havia tumulto no meio do rebanho. As ovelhas começavam a correr, disse, ali tem um lobo, e o pastor ia com uma vara para disciplinar ele. Não é? Então o presbítero ele está lá na congregação e ele vê os perigos que se aproximam da igreja. Ele às vezes está no meio do povo, ele vê os perigos que se aproximam e ele adverte ao pastor para que o pastor tenha o cuidado de defender o rebanho daquele lobo cruel. Os senhores não estão sendo consagrados a pastor, estão sendo consagrados a presbítero, o homem da palavra, que deve guardar a sã doutrina. Amém? Deve guardar a sã doutrina. Paulo diz que só serve para presbítero aquele que tem a habilidade para ministrar a palavra, né? Tem a vocação para o ensino da palavra. E há uma palavra aqui que Tito diz, muito interessante, eu quero encerrar com essa palavra para vocês. Tito, que eu li agora, acabei de ler aqui, é Tito, capítulo 1 e o versículo 9, que diz, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. O presbítero tem que dominar a palavra. Amém? Tem que dominar a palavra. Ele tem que ser um estudioso da palavra. Porque ele tem que ter vocação para ministrar a palavra. Reter é segurar, é conter, é possuir firme a fiel palavra. Ele deve ser o depositário da sã doutrina. E para que ele seja o depositário da sã doutrina, é preciso que ele seja um homem que lê a palavra, não só lê, porque a gente lê o jornal, a gente lê uma revista. Eu falei há poucos dias no curso de doutrina no Centro Central sobre meditar na palavra, né? O presbítero é aquele homem que medita na palavra, assim como o animal, ele come o dia todinho e à noite ele fica acordado remoendo, não é isso? É ali uma figura da meditação. É aquele que não só lê a Bíblia para os outros, que tem isso. Hoje na igreja tem muita gente que lê e estuda a Bíblia para dar aos outros, mas não dá nele mesmo. A espada é de dois fios, corta lá e corta cá. O presbítero, o obreiro, nós os obreiros devemos meditar na palavra e aplicar a palavra primeiro a nós, para depois aplicar à igreja. E para que apliquemos é necessário que meditemos. Meditar, né? Jesus disse assim, errais por não conhecer. E ele mandou examinar as escrituras. No grego, examinar quer dizer cortar em pedacinho e examinar pedaço por pedaço. Amém? Então, o obreiro ele tem que examinar as escrituras, meditar nela, ouvir. Como diz o Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita. Um dia sim, outro não. Quando é que ele medita? De dia e de noite. De dia e de noite. Amém? Deus abençoe, que vocês escutem
leia a palavra, que todos esses conselhos estão aí na palavra. Então leiam, amém, ponham em prática na vossa vida e estejam sempre junto ao seu pastor para ajudar na obra de Deus. Eu vou pedir que vocês fiquem de joelho e vou pedir a 3 gestores. Aconteceu, os irmãos sabem que eu operei há pouco tempo o joelho e nesse sobe e desce eu termino ficando. Eu fiz uma prótese meu joelho direito. Aí isso não faz ainda muito tempo e estou recuperando. Aí quando subo muito intenso geral, dói. Mas nós vamos orar, amém, meus irmãos? Vamos orar pelos nossos irmãos, todos de pé. Pai bendito e amado Senhor, nós queremos rogar, Senhor, pelos teus filhos que estão sendo apresentados para cooperar no presbitério da igreja. E rogamos, meu Deus, que as tuas mãos estejam estendidas sobre eles. Ajuda-nos, meu Deus, para que tudo que nós falamos aqui, eles ponham em prática na sua vida e possam ser obreiros exemplares para a tua igreja. Estende as tuas mãos poderosas, Senhor. Toca, meu Deus, da direção, sabedoria, equilíbrio e dedicação para que eles possam fazer a tua obra, Senhor, realizar a tua obra com dedicação e devoção. Nós te pedimos, Pai, que seja assim, nós encomendamos a vida deles nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Eu quero trabalhar para o Senhor. Quero Meus queridos, somos muito gratos a você. Somos muito gratos a Deus por tudo que o tem nos concedido na noite deste dia. Essa igreja aqui em São José do Egito e região está grata a Deus pela presença do nosso pastor presidente, conosco e sua querida esposa também, os que acompanham, digamos todos amém. Seria um dia memorável que nós queremos deixar registrado, amém? E pastor Luís, concede aos irmãos que a gente esteja sempre da vez, queremos agradecer a presença de cada um, cada irmão, cada irmã, que estiver parte do coral, não deu para saber todas, mas eu creio que deu para tá? Os companheiros que sempre estão conosco, tentando grito, esteja junto, eu agradeço a cada um, por todos os irmãos, os irmãos e irmãs, em nome de Jesus. Amém? Eu convido todos a nos colocarem de pé. Os trabalhos seguem, vão já estar determinados em nossa escala. Meus irmãos, eu quero agradecer aos companheiros que fizeram esse esforço para estar aqui conosco também, né? Quero agradecer ao pastor pela hospitalidade e à Igreja do Senhor Jesus aqui também, meus irmãos. Deus abençoe e continue. Quem mais precisa de oração aqui? Eu não concordo, quem mais precisa sou eu. Muito bem, irmãos. Pastor. Pastor Dário, vai haver culto amanhã? Amanhã vai haver culto? Não está na escala, não. O culto foi hoje. Amém. Viu? Ah, não, foi hoje. Certo que ele também vai ter muita coisa para entregar, deputados. Amém. Certo? Muito bem, vamos agora estar
Soberano Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor amado, nós te agradecemos, Pai querido, por tudo, pela vida do teu servo, Pai querido, nos comitiva, para estar conosco neste momento. Pai querido, neste dia, Pai Santo, nos ajudando, abençoando o retorno.